Olá, consciência querida! Se você clicou aqui nesse vídeo, isso mostra que você é uma mulher que está buscando entender mais sobre acreditar em si mesma, mais equilíbrio energético, emocional e mais conexão com seu eu superior, mais conexão espiritual. E esse é o meu principal compromisso aqui com você nesse vídeo de hoje. É te mostrar que é possível, sim, você voltar a acreditar muito mais em si mesma, inclusive para as mulheres que acham aí que acreditam em si mesmas, mas estão em processos conturbados aí internamente. É possível, sim, você voltar a acreditar em si mesma, com mais equilíbrio emocional, equilíbrio energético e total conexão com seu eu superior. Eu venho mostrar para vocês aqui hoje, eu sou a Érica Lima e eu preparei essa apresentação para te mostrar que todo esse trabalho é possível sim, porque quando você começa a se autotrabalhar, você começa a observar que toda essa mudança é para você. E para quem é essa aula, para quem é todo esse trabalho? Mas antes de te falar para quem é esse processo todo, eu quero te falar sobre as armadilhas que a nossa mente usa para que a gente não mude. Você clicou nesse vídeo aqui, você está buscando transformação na sua vida. Você está buscando realmente modificar aquilo que você está tendo de resultado na sua vida. E eu já te aviso que durante essa aula e durante essa jornada na sua vida, essa jornada de transformação, a sua mente e o seu ego, aquela mente ali mais medrosa, mais voltada para o ego, ela vai trazer algumas armadilhas como: isso não é para mim, eu não tenho tempo agora, me falem aí se não acontece. Você vê um material, você vê um vídeo ali que você fala: gente, isso parece que tem uma mensagem muito importante para mim. Mas aí você olha ali na quantidade de minutos que tem naquele vídeo, naquela aula, e você fala: não tenho tempo para isso, depois eu vejo. Essa frase, esse pensamento é o pensamento das armadilhas do nosso ego. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, isso não é para mim. Todas essas situações, elas vêm mostrando um processo de negação de uma parte nossa com medo da transformação. Então, se aparecer por aí: eu não consigo, é muito difícil, isso eu já sei, esse é um pensamento muito comum de acontecer, isso eu já sei, mas eu estou aplicando? Por que essa informação está se repetindo para mim tantas vezes? Se eu já sei e não aplico, então sempre o universo vai encaminhar para nós aquilo que a gente está precisando. Se aparecerem aí armadilhas da mente, já lembra de mim na hora, lembra aí da minha fala e já corre com essa armadilha da mente aí para o lado, volta o seu foco e continua absorvendo aqui esse material, porque eu preparei ele para realmente contribuir no teu processo. Você vai perceber o quanto esse material que eu trouxe para você vai te trazer uma compreensão daquilo que te atrapalha, o jeito errado que as pessoas estão fazendo, que as mulheres fazem, de voltar com esse processo de uma conexão maior consigo mesma. E para quem é? Esse material é para todas as mulheres que querem, sim, se equilibrar mais energeticamente, se equilibrar mais espiritualmente. Então, se você já tem dificuldade aí em acreditar em energias, se você não gosta muito desses assuntos de energias, de chakras, essa aula, esses vídeos, todo o meu material, meu trabalho não é para você. Mas, se você gosta ou, no mínimo, tem curiosidade, é aberta a esse processo energético, espiritual. Quando eu estou falando de espiritualidade, eu estou falando de um processo de abertura para se reconectar consigo mesma, não tem nada a ver com religião, mas sim uma reconexão com a tua essência. Se você busca todo esse processo, então é para você. É para as mulheres que querem voltar a realmente acreditar em si, sair dos medos dos julgamentos, sair do medo de se expor, sair do medo de falar, o medo das críticas, sair das situações que te diminuem ou que te colocam somente naquele mundinho ali da sua vida e que quando você vê, a vida está passando e você está perdendo sentido de vida, você está perdendo os seus propósitos de vida, ou muitas vezes nem se conectou ainda com esses propósitos. Então é para você que quer sair dos altos e baixos das emoções, se autoconhecer profundamente e se valorizar, mergulhar profundo no processo de autoconhecimento, sair dos medos e inseguranças e para quem quer ir para a prática.
Aqui eu vou falar a respeito de quem quer ir para a prática, que tem total relação com para quem não é esse trabalho, essa aula e tudo que eu vou mostrar para vocês. Se você quer ter todo esse resultado de voltar a acreditar em si mesma, ter mais equilíbrio energético, ter uma conexão com o seu eu superior, que você sente essa conexão no seu dia a dia, mas você não está disposta a ir para a ação, para a mudança, para a transformação de vida, aí esse trabalho não é para você. Esse trabalho é para aquelas mulheres que querem fazer, aquelas que não esperam um milagre de sofá. Sabe o que eu brinco de milagre de sofá? São aquelas pessoas que querem transformação de vida, mas aí o que elas fazem? Sentam no sofá e ficam esperando que um milagre aconteça, se materialize ali na frente dela, ela sentada sem fazer nada. Sem ter o processo de transformação, sem ação, o movimento da vida não vem para você. Quando você age, você pega a tua energia, tua assinatura energética e você coloca ali, ó, a sua mão na roda da vida, nessa roda de movimento que é a vida. E quando você coloca a sua energia nessa roda de movimento, quando você põe a sua mão, é quando o resultado começa a vir para você, as transformações que você quer começam a vir. E eu vou mostrar para você aqui hoje nessa aula o grande diferencial que é você saber, você ter ferramentas nas suas mãos te ensinando como colocar essa sua energia no mundo, como conseguir fazer essa transformação de voltar a acreditar em si mesma. Então, é para todas as mulheres que querem essa transformação, que querem trazer mais essa conexão com a tua essência, acreditar em si mesma, com mais equilíbrio energético, emocional, espiritual, mas para as mulheres que querem essa transformação e que estão dispostas, já estão nesse momento da ação. Você já está cansada de tentar essa transformação e não vem, o resultado não vem, mas você está fazendo e parece que a coisa não está acontecendo. Se a sua vida está assim, então vem, assiste essa aula até o final, porque é para você todo esse material. Se você já está aí nessa ação e não está conseguindo ver os resultados, então eu vou te mostrar que existem ferramentas que te ajudam nisso. E quero te mostrar que assim como essas mulheres, você também pode ter esses resultados, estar aqui e ter os resultados daquilo que você quer para a tua vida. Porque quando eu falo de ação, eu tenho um carinho enorme, eu tenho um orgulho em trazer essas mulheres para mostrar para vocês que são mulheres que tiveram resultado com todo esse método que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho esse método que mostra realmente e traz esse resultado de você conseguir, como a Luciana, trabalhou o seu equilíbrio emocional e parou de tomar remédio para ansiedade e depressão. Gente, quando eu trago resultados assim, desse método que eu vou te mostrar aqui hoje, para mim não tem preço, não tem dinheiro, não tem preço que pague, é muito valioso, muito. Para você, para observar, uma pessoa que não tinha data para sair desses remédios porque ela não tinha noção de como fazer esse processo. E aí ela me mandou uma mensagem falando: Érica, você tinha me perguntado o que transformou na minha vida no último ano, desde que eu apliquei o método. E uma das coisas que mudou muito, e eu estou muito feliz com isso, foi que eu parei de tomar os remédios que eu tomava para a ansiedade, para a depressão. Gente, quando eu ouvi aquele áudio, você consegue sentir a alegria que eu senti? Eu fui mostrar para o meu marido na hora. Eu falei: Vitor, ouve isso, olha esse resultado. São resultados, mulheres, que às vezes nem eu acredito. Por quê? Porque quando eu trago para vocês essa metodologia, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, eu trago realmente para esse processo de reconexão com a tua essência, reconexão com quem você realmente é. Mas aí eu vejo depois tantos resultados, mas tantos resultados com as alunas, de questões tão específicas que elas estavam vivenciando e que dizem sobre esse processo pessoal delas. Eu fico numa alegria tão grande que essa alegria transborda.
transborda através das minhas células. E eu me emociono sim, me dá vontade de chorar sim, e é um choro de alegria, de satisfação e de prazer. A Luciana teve inúmeros resultados. Ela emagreceu 10 quilos enquanto fazia o curso, ela mudou a forma como ela educa os filhos, porque ela percebeu que ela estava replicando de forma inconsciente na educação com os filhos tudo aquilo que levou ela a ter ansiedade na vida adulta, tudo aquilo que levou ela a se cobrar muito e a ter que tomar os remédios para a ansiedade e para a depressão. Ou seja, ela mudou não só consigo mesma, mas para ser uma pessoa melhor, não só para ela mesma, mas para os filhos, marido, a família, as pessoas ao redor. E assim você consegue transformar o mundo a partir da sua transformação. Eu fico muito feliz de mostrar para vocês a Carol, que acreditou em si mesma e enfrentou o medo de falar em público. A Carol nos enviou um áudio de madrugada. Ela até fala no áudio: gente, desculpa a hora, mas eu não tô aguentando de alegria, de felicidade. Ela falou assim no áudio: vocês lembram que eu tinha medo de falar em público? Então, eu enfrentei esse medo, fui lá, falei. Ela foi convidada, ela estava há 2 semanas aplicando o método que eu vou mostrar para vocês e todo esse trabalho que eu vou trazer aqui. Ela estava há 2 semanas aplicando, recebeu um convite para falar numa roda de debates numa ONG e ela foi. E ela, num primeiro momento, claro, veio os medos, as inseguranças, mas ela foi. E recebeu elogios depois, do quanto ela teve uma fala assertiva, com amor, com segurança, e tudo aquilo que ela tinha intencionado para que fosse dessa forma. Assim como a Luciana Lara, querida, que tinha dores de cabeça fortíssimas, enxaquecas há mais de 12 anos. Ela estava num processo onde ela não estava dormindo bem, com muita cobrança interna a respeito do trabalho dela. E o que aconteceu enquanto ela estava aplicando a metodologia? Ela ficou sem as enxaquecas. Mais de 12 anos. E ela não tinha respostas, ela não tinha nada físico. Já tinha ido em vários médicos, não tinha nada físico. Mas era o quê? Energético, desequilibrado, emocional desequilibrado e uma desconexão com o espiritual. E a Polly, querida, a Polly se reconectou com a sua essência. Quando a Polly buscou todo esse trabalho, ela estava buscando realmente essa reconexão com a essência dela. Ela não se sentia mais conectada com a vida, ela não se sentia mais conectada com o trabalho, com as questões ao redor, a família. Ela sentia que ela estava simplesmente só existindo, só vivendo, mas sem uma conexão com a vida, sem sentir propósitos com a vida. E aí ela hoje sente essa reconexão, não só sente como recebe e recebeu durante a aplicação da metodologia, recebeu sonhos reveladores que ajudaram ela a finalizar a tese de mestrado dela, porque ela estava com medo, um bloqueio, não conseguia escrever, e ela teve vários sonhos explicando para ela, mostrando os medos, e ela conseguiu superar porque ela compreendeu onde estavam as questões que a estavam bloqueando. E eu trago todas essas questões para vocês realmente para te mostrar que é possível ter essa transformação. É possível que você, daquilo que você está vivenciando, conseguir superar essas situações com uma metodologia, com ferramentas específicas para isso. E eu quero te contar a história desse método. Quero te contar com base nisso aqui, ó. Por que eu afirmo para você que existe, sim, formas de você voltar a acreditar em si mesma? De ter esse processo dessa reconexão com a tua fonte, com a tua essência, com o teu reequilíbrio. Por quê? Eu sou a primeira pessoa a ter vivenciado essa transformação, a primeira mulher a ter passado por esse processo. Essa daqui sou eu em 2015. Em 2015, essa foi a foto onde eu estava me despedindo da família, a gente estava num restaurante, e no dia seguinte eu iria embora para a Finlândia. Por que eu fiz isso? Em 2014, eu tinha decidido que eu iria sair do trabalho que eu tinha, porque eu não me sentia mais conectada com aquela vida, com aquele trabalho,
por mais que eu tivesse tudo aquilo que o meu pai e que a sociedade tinham falado que era para eu fazer. Eu venho de uma família pobre, de uma família simples, e eu saí de casa cedo, com 18 anos, 19 anos, fui morar fora, fui morar em outra cidade sozinha, indo atrás de emprego para conseguir custear os meus estudos, custear uma faculdade. Consegui um emprego, cresci na empresa, paguei minha faculdade, fiz faculdade, trabalhava, estudava à noite, mas chegou num momento onde eu tinha chegado no auge. Foi exatamente quando eu tinha terminado a faculdade, já estava com uma carreira, com status, mas eu não sentia conexão com tudo aquilo. Eu comecei a sentir esse processo de vazio e de desconexão comigo mesma. E aí o que eu fiz naquela época? Essa falta de prazer interno, essa falta de conexão interna, eu descontei muito no prazer imediato, que é uma das coisas que a gente faz bastante, que é na alimentação. Quando a gente está sentindo essa desconexão muito profunda, o que a gente faz? Desconta na alimentação. E eu tinha decidido, eu quero sair disso, vou mudar de vida, vou mudar de emprego, se eu não estou sentindo mais conexão aqui, vou abrir uma empresa de informática, porque é a minha formação inicial, sistemas de informação. Quando eu decidi isso, em 2014, no final de 2014, uma semana depois, a gente recebeu, eu e meu marido, um convite para ir morarmos na Finlândia. Ele foi fazer doutorado lá, e eu falei, isso só vem me mostrar que é para eu mudar de vida, sim. Fui eu para a Finlândia em 2015 e lá eu mergulhei profundo em me autodescobrir profissionalmente. Qual era o meu propósito profissional? O que eu quero, o que eu vim buscar? O que preenche a minha alma? O que não é só aquele resultado que dizem que é o melhor resultado. Ah, faça direito porque você vai ganhar dinheiro. Ah, busque informática, áreas onde está faltando profissional porque vai ter muito dinheiro, paga-se muito bem. Se você não sente conexão, se a tua parte energética não está vinculada ali, o resultado não vem. E aí eu, naquele mergulho profundo, o primeiro ano foi horrível, não vinham respostas nenhuma. Eu cada vez mais ansiosa, buscando respostas. E aí o que aconteceu? No início do segundo ano, eu comecei a fazer algumas práticas de meditações para acalmar toda aquela ansiedade. Eu tinha decidido a curar aquela ansiedade, a entrar num equilíbrio interno. E foi aí que eu lembrei de uma meditação que na época eu tinha lido há muitos anos atrás no trabalho, numa revista, uma meditação para equilibrar as energias. Eu falei, eu vou fazer essa meditação. Fui fazer essa meditação, comecei, eu nem sabia o que eram chakras na época, o que eram chakras, nem sabia nada disso. Só fiz a meditação que eu lembrava, que eu tinha lido na revista. 3 dias depois, eu comecei a ter experiências muito fortes, muito intensas, experiências realmente a gente poderia chamar ali de paranormais, parafísicas, não são explicadas aqui pelo físico. E essas experiências vinham mostrar claramente o meu propósito profissional. Algo que eu sempre tinha fugido minha vida inteira, que é estar aqui, trabalhando para a transformação de mulheres, trabalhando para contribuir com que essa energia em equilíbrio feminina venha para o mundo, com que esse poder feminino venha para o mundo, contribuir com o processo de reconexão com a tua essência, de despertar espiritual, processo de reconexão e de iluminação pessoal, que não significa ir para lugar nenhum, mas estar aqui. Eu comecei a ter todas essas respostas, comecei a estudar, fazer vários cursos, ler livros, porque eu falei, é isso, vou me dedicar. Eu sempre fugi desses assuntos porque eu já tinha essas habilidades, esses dons desde criança, mas eu sempre fugi desses dons mais voltados para a parte espiritualista, para a parte energética, porque eu não queria ser a estranha do mundo, né? Eu não queria ser aquela que as pessoas iriam falar, nossa, que esquisita. Por medo do mundo, por medo do julgamento dos outros, eu me anulei. E acabei vivendo ali anos, muitos anos da minha vida, tentando me encaixar naquilo que diziam ser o certo. Mas quando eu vim para mim, quando eu me olhei, quando eu me busquei, com ferramentas certas para isso,
o processo aconteceu. E aí, essa pessoa que vocês veem aqui hoje é o resultado de todo esse trabalho que eu fiz de 2015 e desde então. E quando eu estava fazendo toda essa movimentação, eu sentia assim, lá em 2014, desconexão, me sentia perdida, me sentia sem propósito. Se você se sente dessa forma, desconectada, perdida, sem propósito, olha para si, olha para o teu processo interno. Por quê? Isso gera inseguranças, medos, o seu emocional começa a ficar desequilibrado e uma desconexão espiritual. Com o emocional desequilibrado, desequilibra muito as nossas energias. O nosso mental fica criando aquele emocional desequilibrado, desequilibrando as nossas energias. Mas dentro desse processo que eu vivenciei tudo isso aqui. Por isso que quando eu falo com você, se você busca mais essa conexão consigo mesma, resolver teus processos internos, trazer mais equilíbrio para si, é possível fazer. Porque eu buscava também todas essas questões. Essa Érica aqui buscava, mas ela teve esse resultado, assim como todas as alunas que eu mostrei para vocês. E por que ela teve resultado? Porque a grande transformação para mim foi esse início aqui, ó. Foi quando eu comecei a utilizar a meditação que eu comentei para vocês. Não só aquela meditação, mas a saber o que fazer com a ativação das suas energias e dos seus chakras, que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo ainda. Aqui para mim foi a grande transformação. Eu fiquei estudando e buscando formas. Eu pedi ao universo, me mostra agora formas de como trabalhar com tudo isso que eu estou estudando. Como trazer resultado para a minha vida agora, como que isso vira uma profissão para mim. Eu estudei durante uns 2, 3 anos e quando eu me sentia já preparada, eu comecei a questionar. E aí, durante um dos processos de meditação, eu entrei num estado tão profundo de meditação, um estado alterado de consciência tão aberto, tão profundo, que eu comecei a ouvir a voz, eu comecei a ouvir como uma voz no meu mental, comecei a ouvir o direcionamento do meu eu superior, da minha essência, minha centelha, me mostrando imagens e me falando, faça aquilo que você está aplicando em você mesma e tudo isso que você está vendo o resultado. Ensine isso para as pessoas. E daí surgiu essa metodologia que eu vou mostrar para vocês. Porque é tudo que eu estava aplicando em mim. Todos os processos que eu estava recebendo na minha intuição, questões que eu estava estudando e misturando um conhecimento com o outro, seguindo muito o processo do meu direcionamento, da minha intuição, nasceu então essa metodologia que eu vou mostrar para vocês, que traz inúmeros resultados, não só para mim, como para inúmeras alunas aí. A gente já tem centenas de alunas que aplicam a tríade da liberdade feminina. Esse método eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, mas não significa somente despertar os seus 7 poderes ocultos, que são os seus chakras, mas sim saber o que fazer com essa energia, o que fazer com aquilo que você ativa quando você desperta esses poderes, como trazer esse reequilíbrio daquilo que estava desequilibrado internamente, porque isso vai pedir uma resolução dentro de você. E aí sim você consegue vir para a geometria da conexão, que é manter esse vibracional alto, manter a sua energia e o seu mental sob o direcionamento da sua essência, e não mais sob os medos que vinham antigamente e acabavam desequilibrando tudo. E aí eu quero te mostrar 2 principais erros que as mulheres cometem quando elas buscam esse processo de voltar a acreditar em si mesma, de voltar a ter um equilíbrio interno, de voltar a ter uma conexão muito profunda com a tua essência, com o teu eu superior, com a tua vida. O primeiro deles é o mental. Eu chamo de erro mental e erro espiritual. Eu vou explicar primeiro o erro mental, porque vocês devem estar pensando, como assim o espiritual é um erro? Mas eu vou te mostrar por quê. Mas o mental, quando você está com a tua baixa vibração, com a tua energia perdida, desconectada, como eu comentei da história dessa metodologia que eu apliquei em mim, que eu desenvolvi, quando a gente está nesse processo
dessa baixa energia, a gente realmente deixa de acreditar em si mesma, uma dificuldade de trazer uma conexão com a vida, uma conexão com o teu equilíbrio, com o teu espiritual. E o que a mulher faz quando ela está ali se sentindo com essa baixa autoconfiança? Com a autoconfiança abalada, porque todos esses processos de medo do julgamento das outras pessoas, seguir a orientação que o outro fala que é o melhor para a tua vida, mas você não está se sentindo bem, tudo isso vai drenando a tua confiança em si mesma. E o que as mulheres fazem? O erro mental é buscar cursos, estudos, diplomas, livros e ficar sempre nesse excesso. Porque enquanto você não se torna aquilo que você é, porque você não está buscando ser, você já é. Enquanto você não se torna aquilo que você já é, não adianta buscar mais estudo, mais curso, mais diplomas, mais livros, porque essa sensação da falta de confiança não vai passar. Quantas vezes eu já vi esse processo e já vi inclusive alunas vindo falando: mas eu vou fazer mais um curso, mas eu vou estudar mais um livro. Eu ainda não me sinto segura para trabalhar com isso, eu ainda não me sinto segura para falar disso. Esse processo é o desequilíbrio dessa energia do plexo solar, do nosso chakra do plexo solar, da autoconfiança, mas principalmente voltado ao erro mental, que é buscar essa validação no externo. O nosso erro mental, ele é o problema. Você está com um problema consigo mesma, algo para ser resolvido em relação à sua autoconfiança, e você busca ou diplomas ou a validação. A validação externa, gente, eu falo muito que tem mulheres que acham que acreditam em si mesmas. Por quê? Porque elas têm resultado, elas são muito esforçadas, muito dedicadas, elas acham que são focadas porque elas estão ali, se levando no cabresto. Tem que fazer? Vamos fazer. Ir lá, e eu faço, coloco a minha energia. Mas só ela sabe o quanto aquilo está custando para ela, o quanto ela está se esforçando para ter aqueles resultados ali. E uma coisa que fica por trás, embutida ali atrás, é isso aqui, Essa mulher, ela acha que acredita em si mesma, mas ela carrega o mundo nas costas, não sabe dizer não, e é aquela que todo mundo procura no trabalho, é aquela que todo mundo procura para ajuda. Mas só ela sabe o furacão que ela está vivendo internamente de estar falando: mas ninguém está vendo que eu já estou cheia, lotada de trabalho, ninguém está vendo que eu já estou aqui quase me explodindo, que eu não aguento mais ajudar aqui, ajudar ali na família. Ela acha que acredita em si mesma, mas não consegue falar esse não, colocar esses limites nas relações, justamente porque ela tem receio que a outra pessoa não vá gostar do que ela está fazendo, vai discordar daquilo que ela está fazendo. Isso também é uma falta de acreditar em si mesma, é uma falta de autoconfiança. É essa energia, nosso terceiro poder oculto, muito bloqueado. Então, para observar se você está fazendo esse erro mental, se você está cometendo esse erro mental. E a gente tem o erro espiritual. Como acontece esse erro espiritual? Quando você está ali nessa situação que está te desequilibrando, tirando essa falta de confiança em si mesma, ou você nem sabe ainda que é isso, né? Muitas vezes está te trazendo questões no corpo, dores de cabeça, enxaqueca, estresse. Às vezes as mulheres têm um excesso ali de TPM ou alergias. Várias questões que começam a se manifestar e você nem sabe ainda que esse problema está relacionado aqui, ao seu terceiro poder oculto, que é acreditar em si mesma. E aí você tem esse problema e você busca uma solução. Buscar a solução espiritual é como você estar aqui, você está com um problema, aquilo que te desequilibra, e você busca o espiritual para te ajudar, para te equilibrar. Só que se você não resolve o centro, o meio, aquilo que está gerando o teu problema, aquela raiz do teu problema, se você não se desvincula dessa raiz que está gerando esse problema, de não acreditar mais em si mesma, de não ter conexão espiritual, de não manter a sua vibração alta,
de não ter esse equilíbrio interno, cada hora você está de um jeito, cada dia você acorda de um jeito, se você não olha para resolver e se desvincular dessa raiz, esse processo de buscar essa conexão espiritual e essa vibração alta não vai se manter, porque essa raiz aqui continua crescendo. Você está com um problema, busca o auxílio espiritual, mas não resolve a raiz. Aí você busca o auxílio, se sente melhor. Mas você só tirou por cima aquela erva daninha. Como ainda existe a raiz, passa um tempo e ela cresce e brota de novo. E aí você sente o problema de novo. E você não tem ferramentas para olhar e conseguir lidar com a situação porque você só se vê repetindo sempre os mesmos problemas e passando pelas mesmas coisas, achando que não está tendo resultado. E isso que eu expliquei para vocês é o grande processo e o grande erro que a maior parte das pessoas cometem. Se você está com a sua situação de falta de autoconfiança, não tem os resultados que você quer, você precisa se desvincular da raiz do problema para ter essa conexão e manter essa conexão espiritual, essa conexão que te ajuda. E por que eu explico para vocês que esse é um segundo erro comum? Quando você aqui presta bastante atenção nessa parte que eu vou te explicar, isso daqui já vai te ajudar muito dentro do seu processo e já vai te trazer essa vontade de ter essas ferramentas para saber fazer essa transformação e sair desse ciclo de desgaste emocional, espiritual e energético, que é quando você está com um problema, vamos citar essa situação da falta de autoconfiança, de acreditar em si mesma, que é o terceiro poder oculto. Vamos supor que aconteceu alguma coisa na sua infância, lá na época do colégio, e vamos supor que alguma professora tenha falado com você de uma forma, ou algum coleguinha tenha falado de uma forma que aquilo te magoou e te feriu, e feriu a sua confiança em si mesma. De repente, uma professora que falou que você não ia ser ninguém na vida mesmo, porque você não prestava atenção em nada, só fazia bagunça, você não vai dar em nada na vida. Ou alguma professora que muitas vezes na hora de corrigir a sua prova, o seu trabalho, escreveu ou falou algo de uma forma que tirou essa situação de você deixar de acreditar em si mesma. Tudo isso gera uma questão emocional muito forte que fica aqui, arquivada no seu inconsciente. E no inconsciente e no campo de energia vibracional. Porque você tem essas 7 camadas de energia e teu campo de energia vibracional fica volitando essas emoções, essas energias dessas emoções que você vivenciou. Isso está guardado aqui, você se esquece, mas emocionalmente aquilo está lá, acumulando e ditando os seus pensamentos sobre si mesma. Você inconscientemente acha que não deve falar porque a sua opinião não vai ser tão importante assim para as pessoas, ou você prefere não se expor porque vai que alguém julga, vai que alguém fala alguma coisa e você nem sabe que essa raiz está aqui, nessa situação lá da infância. Só te dita um direcionamento de não falar, de não se expor, melhor eu ficar na minha, melhor eu passar despercebida, melhor eu não aparecer tanto, mas esse direcionamento da mente está vindo de um inconsciente. E quando você começa a trabalhar suas energias com as ferramentas certas dentro da metodologia que eu trago para vocês, o que acontece é que você recebe aqui no seu racional aquilo que estava guardado. Você começa a lembrar, você começa a ter mais sensações daquilo que acontecia na tua infância que te desequilibra, que desequilibra a tua energia, os teus chakras e te faz ter resultados que você não quer para a tua vida. Só que as mulheres que não estão seguindo ferramentas certas, metodologias certas para isso, elas acabam, às vezes, buscando resolver o processo, porém, quando vem para o mental, esse mental gera o emocional. Você se lembra como foi horrível ouvir a professora falando aquilo e os coleguinhas rindo de você e todo mundo ria e você ficava com aquela sensação horrível dentro de você. Toda essa emoção vem à tona, da mesma forma como foi lá. E aí, as pessoas que não têm uma metodologia para seguir, não sabem fazer esse processo,
o que ocorre é que quando vem para o mental, gera esse emocional ruim, a pessoa manda de volta para o inconsciente. Ela simplesmente fala, eu não quero olhar para isso não. Ah, isso é muito difícil, isso é muito ruim, não vou olhar para isso. É aí que vem a diferença de você saber fazer esse processo, de sair do inconsciente, vir para o racional, para você liberar essa raiz, vem para o teu emocional e daqui você libera, fazendo essa reconexão com o teu espiritual. Esse aqui é o caminho. Esse é o caminho de realmente se reconectar com a tua essência, com os teus 7 poderes ocultos, com a tua capacidade de se sentir mais conectada, equilibrada, mais autoconfiante, acreditando em você. É este o caminho. Só que o grande problema é que a maior parte das pessoas, sem uma metodologia, sem acompanhamento, sem um direcionamento de pessoas que já fizeram isso, que já passaram por esse processo, assim como eu já passei, sem esse acompanhamento, ela fica aqui, ó, nesse ciclo infinito, tenta resolver, não consegue transmutar. Tenta resolver, não consegue transformar. E assim vai, fica só naquele ciclo infinito. Esse aqui é o caminho da transformação. Quando você consegue fazer, quando você tem direcionamentos certos, você faz exatamente isso aqui, ó, que foi a metodologia que eu desenvolvi ao longo desses últimos anos. A metodologia que eu apliquei em mim, esse método, essa forma como eu trago de trabalhar, é a forma que realmente abriu caminhos, curou as raízes, retirou aquelas raízes que faziam aquele ciclo interminável de mudanças que eu queria para a vida e não aconteciam. Eu consegui quebrar aquele ciclo vicioso dos mesmos resultados e aí sim, consegui me sentir aberta para manter essa conexão com o meu superior e manter essa conexão com o meu vibracional alto, a minha vibração alta. Você só consegue fazer isso quando você faz 3 processos muito importantes. A primeira fase é você liberar, ativar os seus 7 poderes ocultos, que são os seus 7 chakras. Tua energia de segurança, tua energia de criatividade, tua energia de autoconfiança, tua energia de amor, tua energia de comunicação, tua energia de visão ampla e tua energia de conexão. Essas energias, elas são muito potentes, muito fortes, mas se uma bloqueia, ela sai bloqueando as outras, porque se você não acredita mais em si mesma, você começa a achar que você não tem criatividade. Aí você bloqueia a segunda. Se você acha que você não tem criatividade, você começa a bloquear a tua visão ampla, porque você está acreditando nisso. Então, você começa a viver esse processo de desconexão com tua fonte de energia, tua fonte de poderes internos, que são esses 7 poderes que nós temos, que eu chamo de 7 poderes ocultos, porque eles precisam ficar claros para você. E essa primeira fase é isso, ativar esses 7 poderes ocultos, mas quando você ativa, você começa a se lembrar de tudo aquilo que desativou esses poderes. Aí você vem para a fase 2. Essa segunda fase, que é um segundo pilar, eu chamo de pilares fortes, que você está criando em você e na tua vida, para construir novas bases. Você está construindo aqui novas bases firmes, para que essa nova construção de vida seja uma vida que vai se manter, porque ela tem bases firmes, ela tem pilares firmes. Então, nesse segundo pilar, não é somente se desvincular do passado, não é somente curar o passado, mas sim você conseguir ter e despertar o olhar de Isis para com você mesmo. O que significa esse olhar de Isis? Significa você ter um olhar amoroso, um olhar acolhedor para com você mesmo. Porque aqui, ó, quando você está ativando os seus 7 poderes ocultos, você muitas vezes descobre questões que você tem vergonha de falar sobre aquilo, vergonha até mesmo de olhar para aquela parte de você mesma, olhar que você é às vezes de um jeito que você julga errado, mas você só estava agindo daquela forma porque teve um desequilíbrio antes. E aí é preciso muito, muito mesmo
ter esse olhar de Ísis, esse olhar acolhedor, e você desperta ele aqui nesse segundo pilar que eu trago nas minhas ferramentas, você desperta esse olhar e com esse olhar você consegue se desvincular dessas raízes que estão gerando seus bloqueios, que estão gerando os resultados na vida hoje. Sejam eles quais forem aí, que estão alimentando sua falta de confiança em si mesma, seu desequilíbrio energético e emocional e sua desconexão espiritual, sua desconexão com a sua essência. Fazendo esse processo, aí você vem para a geometria da conexão, que são símbolos que eu recebi, símbolos de geometria sagrada. Eu fico até emocionada de falar desses símbolos, porque para mim, eu sempre conto a história deles para as alunas. Para mim, esses símbolos foram a prova para o meu ego, para o meu lado racional, para o meu lado questionador, para o meu lado cientista, a prova do quanto nós estamos conectadas de uma forma muito intensa, com algo muito maior do que aquilo que a gente vê de uma forma material. E esses símbolos trazem exatamente a reconexão com esse poder interno, com esse eu superior, com dimensões superiores, com seus propósitos aqui nessa vida, mas os seus propósitos de uma forma fluida, não de uma forma difícil, de uma forma dolorosa, ficar repetindo karmas e situações complicadas. Não. Um propósito com fluidez, um propósito com amor, uma energia de ação que te leva para concretizar aquilo que você descobre e começa a se reconectar cada vez mais com esses propósitos, tudo aquilo que está ali nesses propósitos para serem feitos. E aí você consolida essa situação como um todo. E cada vez que você constrói esses pilares firmes, o que ocorre é isso, é um movimento de um ciclo de crescimento pessoal, espiritual e energético. E quanto mais você realiza esse processo dessas liberações desses poderes ocultos e essa reconexão com a tua essência, maior vai ficando essa expansão e cada uma dessa expansão desses ciclos vai te permitindo ser cada vez mais autoconfiante, cada vez mais seguindo pelos seus caminhos e contribuindo com a construção de um mundo melhor a partir de você, a partir da sua essência, da sua transformação. E aí, é assim que ocorre. Aquilo que está no teu inconsciente, quando você utiliza essa metodologia que eu mostrei para vocês, aquilo que é emocional sai, você compreende aquilo com um mental mais equilibrado, essa energia vai subindo com confiança, com amor, com uma comunicação, porque você consegue já falar sobre aquilo sem medo, você consegue ver de uma forma clara e aí você se reconecta espiritualmente com aquela situação. Sai do seu mental, vem para o mental e aí você consegue compreender ela com muito mais conexão, criatividade, você consegue confiar mais em si mesma, lidar com essa situação com amor, comunicar essa situação, ver ela de uma forma diferente e realmente se reconectar com o seu espiritual. É assim que ocorre, é esse movimento de crescimento e de expansão que ocorre, é essa forma fluida de movimento da energia feminina e masculina, liberando do mental e do emocional, liberando do seu inconsciente, dos seus campos energéticos, aquilo que está em desequilíbrio. E você consegue acolher com muito prazer, com amor, com criatividade, você consegue olhar para aquilo com mais confiança em si mesma, com amor, com comunicação, olhar e realmente ter uma conexão. É assim, ó, o resultado de quem aplica essa tríade. Como eu falei com vocês, essa expansão, ela vai ficando cada vez mais intensa, forte. E aqui é como fica. Essas imagens aqui é como fica. Tudo aquilo que era nebuloso, que estava no seu inconsciente, começa a trazer mais luz, começa a ter mais clareza, porque a sua conexão e reconexão com esse eu superior já foi selada. Você deve estar se perguntando, mas será que eu devo confiar na Érica? Será que tudo isso que ela está falando realmente é possível? Será que acontece?
Se a sua mente estiver perguntando tudo isso, por mais que eu já tenha mostrado várias alunas lá no início, várias mulheres incríveis que fizeram e continuam esse processo de expansão da própria energia, vou colocar para vocês aqui a Luciana querida falando por que ela confiou no meu trabalho. Vejam só. Mas a confiança mesmo foi vindo, bom, é uma questão de, sei lá, de energia, vou usar a palavra simpatizar com a pessoa. Também traz confiança, assim, o fato dela compartilhar a experiência dela, os processos dela, falar o que ela passou, o que ela fez, o resultado que teve, passa integridade, sabe? É diferente de uma pessoa que leu 500 livros sobre esse tema dos chakras e vai aplicar um curso. Passa muita confiança para mim ela se autotrabalhar, para poder depois se propor a ajudar, orientar outras pessoas. Ela vive, né? Vive o que ela fala. Faz parte dela. Não é só o trabalho dela. Assim, eu trabalho com os chakras, mas eu nunca fiz nada para mim na minha vida. Então, acho que o principal motivo de confiança é ela viver o que ela fala. É isso. Eu consigo falar com vocês de uma forma tão clara, tão intensa, com uma energia tão intensa, porque eu vivi isso e porque eu vivo isso. Assim como a Luciana comentou com vocês, eu aplico, eu faço. Eu trago para as alunas nas aulas, eu falo e comento com elas aquilo que eu vivenciei e se torna uma expansão tão grande para cada uma delas, porque elas veem que eu apliquei e como foi para mim. E aquilo traz clareza para cada uma delas. Então eu vou colocar para vocês aqui na tela essas imagens do que você recebe quando você quer se aprofundar. E agora eu vou te fazer um convite. Até antes de colocar aqui na tela, eu te faço um convite. Cheguei aqui bem pertinho. Para cada mulher que quer essa transformação para a tua vida, você quer trazer esse processo para você mesma, eu vou te mostrar como funciona a minha metodologia e eu te peço agora a abertura para falar com o seu coração, para falar com a tua energia, para falar com a tua essência, porque o ego tem medo da mudança. Lembra que eu falei no início das armadilhas do ego? Ele tem medo da mudança, mas eu quero falar com a tua essência, com a tua alma. E eu te peço permissão para te mostrar para todas vocês que querem aprofundar o que você vai receber se você decidir se aprofundar dentro dessa metodologia. Aqui, na primeira fase, você vai receber e ter capacidade de trabalhar suas energias, equilibrar suas emoções, identificar esses bloqueios energéticos, identificar onde existem resistências e medo de mudar, se autoconhecer profundamente e descobrir o que precisa ser mudado. Quando você trabalha essa primeira fase, você recebe aulas 100% online, você já recebe na hora, aulas explicativas sobre os 7 poderes ocultos, que são os 7 chakras, exercícios que você vai ter para autoconhecimento, para descobrir onde estão questões desequilibradas nos seus poderes, práticas energéticas para ativar, alinhar e reequilibrar esses chakras, e um cronograma para te facilitar. Esse cronograma até vou colocar aqui para vocês na tela, porque é um cronograma para ajudar as alunas a compreenderem onde elas estão dentro de cada fase dessa transformação interna. E aí, quando você vem para o segundo pilar, que é a fase de olhar, esse olhar de Isis, você consolida esse equilíbrio que foi feito na primeira fase. Aqui você realmente libera o teu passado, libera as resistências, libera aquilo que gera o desequilíbrio, que são as raízes que eu comentei com vocês. Você tem mudanças das crenças, você abre os seus caminhos. Nessa segunda fase você consegue muito liberar as mudanças de crenças, de paradigmas, de coisas que às vezes você nem sabia que pensava daquele jeito, mas estava ali muito no teu inconsciente. Na primeira fase você trabalha muito a liberação
realmente fazer uma purificação, tanto no seu corpo físico quanto na parte mental e energética e emocional. Na segunda fase, nesse segundo pilar, você consegue ir liberando aquilo que você nem sabia que tinha de crenças sobre si mesma ou sobre a vida, ou sobre a questão que você está buscando ter e atingir resultados. Você libera esses paradigmas e essas situações que muitas vezes ficam se repetindo e atrapalhando a ter os resultados. E aí, nessa segunda fase, você vai receber meditações guiadas, práticas energéticas com um campo de energia muito alto. Essas práticas energéticas, eu tenho relatos das alunas falando o quanto elas vivenciam liberações muito fortes, muito intensas com essas práticas, que é realmente para você conseguir se desvincular desse passado, dessa raiz daquilo que está desequilibrando a tua vida e os teus processos hoje. Então você recebe as meditações guiadas, práticas energéticas, exercícios de imaginação ativa, cura da criança interior, porque precisa fazer esse processo de reativar a energia forte que existe na sua criança, cronograma de aplicação no dia a dia para te auxiliar também nesse movimento. E aí, o terceiro pilar, essa é a fase que todos nós queremos, que o nosso ego quer, mas o ego acaba querendo ir direto para o resultado e não passar pela jornada toda. O ego quer se teletransportar numa viagem e não seguir pela estrada, né? Pela rota. Mas você, nesse terceiro pilar, você vai ter realmente a conexão com a tua essência, teu verdadeiro eu, a conexão com seus propósitos de vida. Você se reconecta, na verdade, com esses propósitos. E você mantém ativa a alegria, o amor, a criatividade. Você mantém ativa a tua vibração alta. Essa é uma grande dificuldade que eu vejo de várias pessoas que buscam processos energéticos e espirituais, se reconectar mais com a sua centelha. Uma dificuldade de manter a vibração alta. É porque você não passou pelas fases de liberação daquilo que baixa a tua vibração, que são essas fases que eu estou mostrando aqui para vocês, esses 3 pilares. E aí você, nesse terceiro pilar, vai receber práticas energéticas, símbolos de geometria, onde você vai aprender a utilizar esses símbolos de geometria sagrada para você ter a conexão com os seus propósitos, mais conexão, muito mais conexão com o seu eu superior e ter energia de ação no seu dia a dia. Saber utilizar essa energia de ação, mas em direção a teus propósitos de vida, teus propósitos espirituais, tua conexão com o teu eu superior e não utilizar o teu poder de ação para autossabotagem, autocrítica, autojulgamento, medo da crítica do outro, deixar de fazer, deixar de agir. Aqui também estão sendo utilizadas a energia de ação, mas não está sendo utilizada na conexão com o teu eu superior. E esse terceiro pilar é o terceiro pilar onde você já limpou, você já viu o que estava desequilibrado, você fez o processo no segundo pilar de liberar a raiz, mas com o olhar de Isis, que é um dos grandes diferenciais do curso, você saber ter esse olhar e despertar esse olhar acolhedor para consigo mesma, para conseguir ir lá fundo nessa raiz e liberar essa raiz que geram os desequilíbrios. Aí sim você está pronta, preparada para manter essa reconexão. E aí eu trago para vocês que nós vamos ter aulas ao vivo no Zoom, ao vivo. Além de todo esse material que você entra, você já recebe ali, são muitas aulas, muitas práticas que eu te ensino a fazer. Você também vai ter aulas ao vivo comigo no Zoom. Pelo menos 12 encontros, um encontro por mês, pelo menos um encontro por mês. Pode ser aí que tenhamos mais, vai ser surpresa se tiver algum, vai ser um bônus ainda mais, um presente ainda mais. Mas um grande diferencial do meu método é que eu trago esses processos de estar ali com você, de te contribuir. Nessas aulas no Zoom você vai poder tirar dúvidas ao vivo, você vai poder vivenciar processos ali de meditações junto comigo.
expandir o teu chakra cardíaco, que é o que as alunas falam muito de vivenciar questões onde elas sentem uma expansão energética tão forte, tão intensa nesses encontros, que são encontros realmente de transmutação e de cura pelo amor e não mais pela dor. E eu trago esses encontros para vocês como um diferencial enorme aqui do curso. Você também vai ter uma comunidade exclusiva lá no canal do Telegram. Essa comunidade foi um diferencial que eu tinha nas primeiras turmas e eu vou voltar com essa comunidade. É uma comunidade onde você compartilha, onde você recebe, onde você expande com o grupo. É muito diferente. Eu não quero eu explicar, quero mostrar para vocês o que as alunas falam dessa comunidade. Polly, a Maísa, e quero que vocês ouçam delas o que é essa comunidade de você poder compartilhar e estar vivenciando com outras mulheres que buscam o mesmo que você. E ali tem muita troca de conteúdo, você faz amizade, sabe? Pessoas que têm a mesma intenção, o mesmo intuito que você. Então é muito gostoso, porque no dia a dia a gente, assim, eu, por exemplo, no meio em que eu vivo, eu não tenho muitas pessoas para ter essa troca, né, de ideias sobre esse tema. Eu acho que tem muita gente que deve estar nessa situação. Então ali você conta algo que aconteceu, você pode compartilhar as coisas. Então eu percebi o quanto que o apoio da Érica, o apoio das outras pessoas que estavam fazendo o curso, e a energia, o campo que foi gerado fizeram toda a diferença durante o período para que a gente conseguisse se manter firme e se manter energizado para fazer as práticas. E aqui eu quero falar de novo sobre as armadilhas do ego. E aí? Tá com pensamentos, isso não é para mim, mas é tão caro. Você acha caro um processo onde você vai ter encontros, 12 encontros durante um ano, e você acha caro você sair de processos de desequilíbrios onde a pessoa tinha enxaqueca por 12 anos sem resultados que conseguissem retirar e nem muito menos explicar o que era aquilo. A única coisa que vinha de explicação você tem um cunho emocional, isso é algo de cunho emocional. Você acha realmente caro você ter um processo, um direcionamento onde você vai seguir uma metodologia, vai seguir práticas energéticas, vai estar com um grupo, conseguindo compartilhar e conseguindo receber e expandir a tua energia ali, conseguindo atingir os resultados que você quer para a tua vida. Você acha caro sair do medo de se expor, do medo de falar em público? Você acha caro receber elogios? Por que eu falo bastante sobre essa questão do caro? Porque essa é uma das armadilhas que o nosso ego usa muito. É uma das primeiras que ele usa para não te fazer entrar naquilo que vai te trazer movimento de transformação profunda. Outra armadilha que o ego usa muito é o tempo. Mas eu não tenho tempo. E aí eu quero que você veja as alunas falando sobre a questão de tempo, sobre a questão de ser difícil. Isso deve ser tão difícil. Nossa, até passar por tudo isso. Olhem as alunas que tiveram resultados fantásticos, que eu já comentei com vocês. Olha o que elas falam disso. Acho que de início é importante também dizer alguns receios que eu tinha, né, em relação ao curso e mesmo assim resolvi fazer. De início eu pensava que pela minha vida profissional e cotidiana ser super corrida, eu tinha algum receio de não conseguir me dedicar muito ao curso, né? Eu sabia que tinha algumas rotinas a serem cumpridas, eu sabia que eu ia ter que fazer algumas modificações, mas eu tinha um receio sim de não ter o tempo necessário para me dedicar a fazer o curso da forma como eu gostaria, da melhor forma, né? E o que eu posso dizer para vocês é que é extremamente possível a gente realizar as rotinas e o que o curso demanda da gente nessas 4 semanas. É muito pouco o que a gente faz e você recebe de volta tantos resultados, assim, é impressionante o quão pouco você se dedica e o quanto mais você acaba ganhando com essas poucas mudanças na sua vida. E pra gente finalizar, eu quero te dizer que não é só isso que você vai receber. Veja que eu trago um bônus mais do que super, mega, hiper, mega especial,
que é um bônus de alimentação saudável. Mas, Érica, para que tem um curso de alimentação integrativa, os benefícios energéticos da alimentação, num curso de reequilíbrio da energia de chakras? Porque tem total conexão. Existem alimentos que você pode estar ingerindo que estão desequilibrando as suas energias, te desconectando dos seus chakras, dos seus poderes, e isso atrapalha na sua meditação, atrapalha no seu dia a dia. E com o curso, com esse bônus que eu trago para vocês, que foi elaborado inclusive por uma nutricionista, ela traz ali os processos das aulas, vocês vão ver, ela trouxe as gravações, exercícios para vocês. Com essa metodologia desse curso bônus, você vai compreender alimentos que tiram a tua energia, alimentos que estão drenando o teu processo de reconexão, e você vai conseguir compreender os alimentos que te trazem uma reconexão muito maior, uma sutileza das suas energias, e vai te ajudar não só a ter os resultados de confiar mais em si mesma, ter mais processo de conexão espiritual, ter mais equilíbrio energético e emocional, mas também ter resultados no seu corpo, no físico. E aí, nós temos vários outros bônus, um workshop com aulas sobre propósitos de vida, onde eu falei da resistência de seguir os propósitos, aulas complementares sobre energia feminina e resistência às mudanças. Expliquei bastante de onde vem esse medo e a resistência à mudança. Um guia prático para você elevar a vibração naqueles dias que você não souber o que fazer, aqueles dias que você acorda sentindo que teve uma baixa vibração, que você está passando por momentos de transformação profunda. Você vai ter aqui mais de 30 práticas para você aprender a fazer. É isso que eu faço e é isso que eu ensino. Eu não faço por você, mas eu te ensino a fazer. Eu te ensino e trago para você várias ferramentas para que você aprenda a fazer por si mesma. E você mantenha esse processo e não dependa mais de ninguém. Você tenha o seu próprio caminho de iluminação pessoal, de iluminação energética e espiritual com você mesma. Como disse muito a Luciana, querida aluna, são ferramentas que você aprende a usar com você mesma. E aí, essas práticas aqui, nesse bônus, nesse guia prático, e gravação do workshop Eu Sou e da imersão de equilíbrio dos chakras. Aqui eu falei bastante sobre o processo de equilíbrio da energia feminina e masculina, o quanto você alimentar esse processo de equilíbrio vai te trazer cada vez mais expansão e facilidade de você expandir o seu ciclo, de passar pelos pilares de crescimento e de evolução da tríade da liberdade feminina. E aí, tendo dito tudo isso, quer viver toda essa transformação? Eu te falo para você clicar no botão abaixo que você já vai receber as aulas ali, o link. Na verdade, você vai receber no teu e-mail o login e senha, o link com login e senha para você acessar o curso. Você já vai acessar as primeiras aulas ali com a explicação de como o curso funciona, os cronogramas, como você escolher o melhor cronograma para você, como vai funcionar essa jornada. Você vai receber o convite para participar da nossa comunidade no Telegram e receber já o calendário com a programação das aulas ao vivo. Então, clica no botão aqui abaixo que você já recebe toda essa transformação aqui para você, e eu intenciono que cada uma de vocês tragam esse movimento de transformação para a tua vida e se abram para essa transformação. Porque a tríade da liberdade feminina, aqui no curso Equilíbrio dos Chakras e Energias, ela está pronta para que você viva esses ciclos de expansões, de crescimento pessoal, mas criando pilares fortes para que você lá na frente sustente a vida nova, a mulher empoderada que está dentro de você. Assim como a árvore espera ansiosamente ali dentro da raiz, assim como a árvore está com todo o seu código dentro da raiz também. Essa mulher que você olha, essa vida que você quer, ela está esperando dentro da sua raiz interna. Então, venha para essa transformação
e permita com que a sua semente possa deixar de ser semente, brotar, expandir e crescer para gerar novos, brilhantes e grandes frutos para a sua vida. Te espero nessa transformação junto comigo, junto com todas as outras alunas lá no nosso grupo.